vamos fazer mais um vídeo sobre frugivorismo, seguindo essa proposta de fazer vídeos mais longos, mais aprofundados sobre o tema. No vídeo de hoje eu trouxe 10 perguntas, são 10 perguntinhas assim que eu particularmente odeio que as pessoas me façam, porque eu tenho que repetir elas várias vezes, e engraçado que não vence, eu vou repetir para sempre. E esse vídeo aqui, ó, não é garantia que as pessoas vão parar de me perguntar. Não, elas vão continuar perguntando. Então, como são perguntas muito frequentes, pelo menos para mim, talvez elas também sejam muito frequentes para você. E talvez esse vídeo te ajude a te dar algum insight, te ajude a responder essas perguntas. A primeira, eu tenho minha guia aqui, né? A primeira pergunta, que é a mais recorrente de todas, a pergunta que eu ouço diariamente, é: cadê as proteínas? Da onde vêm as proteínas? Ah, você come só fruta? Da onde vêm as proteínas? E as pessoas criou-se uma necessidade de proteínas. Da onde que vem, né? Nessa necessidade veio da indústria da carne. Não porque eles são do mal, e eles são do mal, mas porque eles queriam vender mais carne. E é fato que a carne tem uma concentração de proteínas muito maior do que todos os outros alimentos. Não é fato. Não é fato. A gente acredita isso, mas não é verdade, isso é um mito. Existem outros alimentos que têm mais proteína do que carne vermelha. Que nem a lentilha, a Horus pronobis bate ali de frente. A Horus pronobis é uma planta. Mas a indústria da carne vende que a carne é um alimento que tem mais proteína. Não é real, é um alimento que tem muita proteína, é um alimento rico em proteína, isso é fato, mas não é o alimento que tem mais, e nem é tão importante assim comer proteína nessa quantidade que eles tentam vender. Com os estudos que a gente tem hoje, e isso varia muito de tempos em tempo, porque a gente vai descobrindo novas coisas e os estudos mudam. E existem muitos estudos científicos que são, na verdade, comprados, né? E eles não são reais, eles são resultados comprados. Mas vamos lá, hoje a gente tem uma necessidade, a gente acredita, né, convencionalmente, que a gente precisa de 35 a 70 gramas de calorias por dia. E assim, parece nada, né? 35 a 70 gramas. A maioria da população precisa de 70 gramas. E aí a gente recorre à carne para poder ter uma segurança dessas calorias, dessas proteínas, né? Porque acredita que a carne é que tem proteína e o resto não tem proteína. Mas tudo que a gente come tem proteína. Ou deveria, né? A não ser coisas refinadas que nem açúcar refinado ou gorduras refinadas tipo azeite, óleo. Essas coisas não tem elas têm zero proteínas, é só gordura, pura gordura, tem zero proteína. Mas todo o resto tem proteína, então uma folha tem proteína, uma alface tem proteína, Horus pronobis tem proteína, banana tem proteína, mamão tem proteína, tudo tem proteína. Só que as pessoas pensam assim, tem proteína, mas não tem o suficiente. Se você quiser a quantidade certa de proteína, tem que comer carne, mas não é real. Se você pegar a quantidade de proteína nas coisas, tem muita coisa que bate de frente com a carne. Que nem os cereais, a lentilha bate de frente, o grão de bico, a Horus pronobis bate de frente. Cara, a carne não é tão especial assim, nesse sentido de proteínas. E quanto a gente precisaria de bananas, por exemplo. Eu fiz o cálculo com bananas, porque é a coisa que eu mais como, adoro bananas. Quantas bananas a gente precisa para conseguir essa quantidade de 70 gramas? E uma banana tem, a cada 100 gramas de banana, a gente tem 1,1 gramas de proteína. Cada 100 gramas de banana, a gente tem 1,1 gramas de proteína. Então, se você fizer um cálculo básico, você precisaria de pelo menos 700 gramas de banana. 700 vai dar... Vamos fazer uma pausa aqui. É isso aí, galerinha. Com 700 gramas a gente conseguiria 7 gramas de proteína. E para ter só comendo bananas, para ter a quantidade de proteínas que a gente precisa para viver, teria que comer 7 quilos de banana. E aí você pensa, é demais, não dá para fazer. Eu como aproximadamente de 3 a 5 quilos por dia. Então, só comendo bananas não teria essa quantidade de proteínas que eu preciso. Mas, vamos com calma. Existem outras fontes de proteína
que a gente pode se alimentar quando está comendo só cru. Castanhas de caju, por exemplo. 100 gramas de castanha de caju tem 18,3 gramas, não, só 18 gramas de proteína a cada 100 gramas de castanha de caju. Porra, 18 gramas de proteína em 100 gramas é muita coisa. Quase 20% do negócio é só proteína. Então, se você estiver preocupado em atingir essa meta de 70 gramas diárias, talvez você tenha que comer castanhas, ou não, né? Mas a verdade é que essas proteínas, essa quantidade de proteínas é muito, sei lá, é muito intocável para mim, é muito abstrato para mim. Eu sei que a quantidade de calorias é muito importante. A de proteínas também, mas a gente encontra proteínas em toda parte. E fazer esses cálculos para mim de quantas proteínas eu estou comendo no dia, quantas calorias eu estou comendo no dia. Isso para mim é muito abstrato, é muito robotizado. Eu acho que um ser animal, e o humano é um ser animal, ele não fica contando a quantidade de coisas que ele come. Hoje eu comi 60 gramas de proteína, 30 gramas de gordura, 45 gramas de carboidrato, agora eu tô bem, eu fiz certo. Cara, não. O mais importante é a gente sentir o nosso corpo e observar o nosso corpo. E essa quantidade de 70 gramas por dia, ela é a convencionada hoje. Então a maioria das pessoas precisam de 70 gramas, mas esse precisam é muito complicado. Precisam para quê? Dizem que é para ter uma longevidade aí, mas esses estudos, eles são todos muito complicados. Estudo científico, médico é muito complicado, porque depende muito de como fizeram esses estudos, da onde vieram essas quantidades de proteína, por exemplo, quem patrocinou esses estudos, porque quem patrocina o estudo influencia no resultado do estudo. Lembra aquela máxima da física quântica? O observador altera o resultado? Isso funciona para estudos médicos também. Então, quem patrocina, ele altera os valores. Então, é muito importante saber quem está patrocinando o estudo que a gente olha. E se for uma indústria de carne ou uma indústria de remédio, toma cuidado. Toma muito cuidado com isso. Mas o fato é que a gente está seguro quanto à quantidade de proteínas, porque tem proteínas em todo lugar e a gente come pra caralho. Nós frugívoros comemos pra caralho. Não conheço nenhum frugívoro que não comesse pra caralho. Porque é bom, porque a gente gosta, a gente se realiza comendo fruta. E a gente come muita fruta. Eu como mais ou menos uns 3 a 5 quilos de frutas por dia, às vezes dá mais. E assim, me sinto super bem. O mais importante é se sentir super bem. E eu tenho esse físico aqui, né, de magricelo, porque eu não faço exercícios. Mas fazendo exercício, os músculos crescem ridiculamente fácil. Eu conheço muitos frugívoros que são, não vou dizer bombados, né, porque eu não conheço tantos frugívoros assim. Mas conheço pelo menos um que é bombadinho. E conheço outros que são... eu conheço o que é o Marlone, por exemplo, que tem uma coxa gigantesca. O maluco tem uma coxa de tipo Roberto Carlos, mano. É gigantesca. E só come fruta, então não tem falta de proteína, não falta proteína em lugar nenhum. E assim, essa coisa de faltar proteína, que doença que é associada com a falta de proteína? É claro que tem, mas assim, você não vê gente na rua com falta de proteína, ninguém tem deficiência de proteína. Você já ouviu uma história de alguém chegar no médico e o médico falar: você tá com déficit de proteína aí. Não acontece, cara, não acontece. Eu não conheço nenhum caso. A pessoa morreu porque não comia proteína. Não tem isso, cara. O que tem é excesso de proteína. O que a gente tem é excesso de proteína. Doenças como hipertensão e diabetes, ela vem muito pelo excesso de proteína. A gente não tem falta de proteína em lugar nenhum. A gente tem excesso. E essa foi a primeira pergunta que eu tô loucão. Essa é uma pergunta que me incomoda muito. Vamos à segunda. E é por isso que você é magro. A pessoa descobre que eu só como fruta e ela fala: então é por isso que você é magro, né? E essa é uma pergunta que eu já não me incomodo mais de responder, mas não é por isso que eu sou magro. Eu sou magro porque é também por isso, porque a dieta crua, ela me permite não carregar excesso de peso. Eu não estou carregando uma reserva de toxinas, até tem, mas não estou carregando excesso de gordura, não estou carregando excesso de água, não fico retendo água. Então, muito disso que a gente chama de
de peso, acha que é massa magra ou massa gorda, é só excesso de toxinas, excesso de água, excesso de gordura. Meu corpo ele é saudável, ele não carrega esses excessos, Então o que aparece é músculo. Então, eu aparento estar muito magro e aparento mesmo porque eu não faço exercício. Eu sou nerd, eu estudo, não faço exercício, não saio na rua para jogar bola, eu estudo, eu fico com um livro lendo, e aí eu sou magro mesmo, é isso, eu sou magro. Mas assim, genética, tem muito de genética também, é a falta de exercício, mas tem muito de genética. Quando eu comia carne, e eu tive um tempo que eu comia carne, tomava cerveja, comia doces, cara, o maior peso que eu já tive na vida, quando eu falei, caralho, tô gordo, eu tinha 68 quilos. Olha que ridículo, 68 quilos. Hoje eu tenho 52 quilos, mas eu tinha 68. E assim, eu tava com uma cara bem redondinha, assim, mas era inchaço, tava retendo líquido. E tanto que eu perdi isso muito rápido quando eu comecei uma dieta mais limpa. E não era músculo. E assim, eu estava pesando 68 quilos porque eu comia, pasmem, 4.500 calorias dia. Eu calculava quanto de calorias eu ingeria e era 4.500 dia e só pesava 68 quilos. Então tem muito de, eu não gosto de falar metabolismo, mas tem muito de metabolismo e tem muito de genética aí. Em questões psicossomáticas, né, que a gente sabe que tem, mas vamos manter só na ciência aqui, física. Então, eu comia pra caralho, eu tava o tempo inteiro comendo, e era um saco. No começo era da hora, eu comia bastante coisa, mas depois era um saco. E o que eu fiz foi estragar meu fígado, só isso que eu fiz. Engordei a muito custo, eu consegui engordar 10 quilos, e parecia muito bom, mas assim, de repente eu não dormia, eu precisava dormir 10 horas por dia, aí tava sempre mais cansado e sabia que não tava fazendo a coisa certa. Então logo eu tive que parar, porque não tava dando, não tava funcionando, não tava saudável. Mas o máximo que eu consegui de peso foi 68 quilos. Então não é só a dieta, também tem questões genéticas e é falta de exercício. Eu pretendo voltar a fazer exercício, fazer uma academia, um crossfit, qualquer coisa aí, para ter mais massa magra, né? Mais músculo, não gosto da palavra massa magra, mas para ter mais músculo e não aparentar ser tão magro, não parecer uma caveira ambulante. E porque eu já ouvi muitos comentários maldosos, mas é só questão de falta de exercício combinado a uma genética que me leva a ser magro mesmo. Então não é só a dieta. É claro que é a dieta porque eu não fico carregando excessos. Não tem excesso de gordura, não tem excesso de líquidos, não tem excesso de toxinas. Mas não é só a dieta. Também tem um pouco de genética aí e preguiça, né? Procrastinação, falta de exercícios. E é por isso que eu sou magro. Isso sustenta? Essa é a pergunta número 3. Mas isso sustenta? É real. Essa pergunta é muito recorrente. As pessoas acham que fruta não sustenta. E aí essa é uma pergunta assim que eu bugo, eu não sei responder. Se alguém souber responder, por favor, me ajuda, porque eu não sei responder. As pessoas perguntam, mas isso sustenta? Ah, mas eu não como só fruta porque isso aí não vai me sustentar. E é muito complicado. Da onde vem essa ideia de sustentação? Da onde que vem? Não sei. Eu tô tão afastado dessa ideia porque eu já não me lembro mais. Mas as pessoas, elas acreditam que quanto mais pesada for a comida, mais ela te dá energia, mais ela te sustenta na vida. Então você precisa de uma comida pesada para se sustentar. É por isso que acham que feijoada é uma maravilha, porque ela sustenta muito. Por isso que os nordestinos, eu vou me foder por causa disso, né? Mas por isso que a galera lá do Nordeste gosta tanto de farinha, coloca tanta farinha na comida, para pesar mais a comida e ter a sensação de energia, de sustento mesmo. E não é real, isso não funciona assim, não é quanto mais pesada a comida, mais ela te sustenta.
mais ela te joga no mundo físico e mais ela te põe no físico. Então dá uma certa impressão de sustentação, porque a energia do mundo físico, a energia terra, ela tem essa energia de sustentação. Mas o que acontece na prática é que quanto mais pesada for a comida, mais difícil ela é de digerir. Então uma comida como a carne, que é pesada, que sustenta, ela é muito difícil de digerir. Se é difícil de digerir, o que acontece, amiguinhos? A gente gasta muito mais energia. Se a gente gasta muito mais energia, a gente fica muito mais cansado. O que acontece na prática? O cidadão vai lá comer uma costela do Outback, que é maravilhosa, é gostosa pra caralho, com aquele molho barbecue sensacional. É bom o bagulho. E é uma refeição super pesada, super pesada. Se comida pesada desse sustentação, a gente teria mais energia, né? Mas não é real. O que acontece é que esse cidadão come isso no almoço e passa o resto da tarde querendo dormir. A gente come uma feijoada e vai dormir. Então não dá mais sustentação, dá menos, você fica pesado e você quer dormir. Só que essa coisa de sustenta é conexão com o mundo físico. E a fruta não dá conexão com o mundo físico, a fruta te dá conexão com o que é mais sutil, o que é mais elevado. E aí você se sente mais leve. Quando você come uma comida pesada, come carne, você se sente mais na terra, mais terra mesmo, tem uma energia mais terra, e aí você acha que isso é sustentação. E porque a energia da terra, a energia terra, o elemento terra, ele é mais físico, é mais corpo físico, dá essa coisa de sustentação, mas não é real, não dá mais energia. E aí é que me fode, porque é real, a comida crua, ela não dá essa sensação de terra, de elemento terra, ela dá uma sensação mais de elemento ar, é muito mais de elemento ar, então você fica mais aéreo, você fica mais leve, você não fica preso na terra, você não fica com uma algema na terra, sei lá, aquelas bolas que prendem no pé, você não se sente preso na terra, você se sente mais leve, mais livre, só que você tem muito mais energia. Então, ter essa sensação de sustento, de sustentação, não quer dizer que você vai ter mais energia, você vai ter menos energia. Tem um custo aí. E as frutas não dão essa sensação de prender mesmo, essa sensação de tô na terra, tô aqui no mundo físico. Elas te dão uma sensação mais sutil, mais espiritual, mais leve. Então, é real, não dá sustentação. Só que essa a gente não quer. A gente não quer sustentação, acredita. A gente não quer isso, porque tem um custo muito alto. Tem um custo muito alto. Você vai ficar com sono, você vai precisar dormir mais, você não vai conseguir fazer exercício direito. E não é o que a gente quer. Então, comida pesada, ela não significa mais energia. Comida pesada significa menos energia. Dificuldade para digerir e, por consequência, menos energia. Então, não ter essa sensação de sustento, de estou sustentado, é bom, é melhor. Acreditem ou não, é melhor. Faça o teste por vocês mesmos. E assim, essa é uma pergunta que me buga, eu não sei responder. Como é que eu vou responder tudo isso para uma pessoa que não tem nenhuma base do que eu tô falando? Não tem como. E aí eu fico tipo, a pessoa me pergunta, eu fico, tá, eu fico bem, né? Passo bem aí o dia inteiro. Não preciso. Essa é uma pergunta que me buga, mas essa é uma pergunta que vem todo dia. E boa sorte aí para responder, tá? Vamos lá, galera. Vamos para a próxima pergunta. Cara, essa pergunta... Nossa, mano. Essa pergunta me dá vontade de esganar a pessoa quando eu ouço isso. Porque é muita ignorância. Mas a pessoa pergunta. E as pessoas querem saber. E elas têm medo realmente. Elas... Vamos lá. E aí tem muita coisa envolvida nessa pergunta. Algumas perguntas perguntam, nossa, já me embolei todo. Algumas pessoas perguntam se eu vou ter diabetes. Você não vai ter diabetes porque fruta tem muito açúcar, tem muita frutose, dá diabetes. Frutose dá diabetes. O meu médico falou que eu tenho que evitar a frutose porque ela dá diabetes. E cara, alguns nutricionistas, olha só, pelo amor de Deus, é real. Alguns nutricionistas falam para as pessoas evitar as frutas porque elas têm muito açúcar. Não pode comer maçã se você tem diabetes,
Porque maçã tem muito açúcar, vai aumentar a sua glicose, você vai morrer. Você vai ter um ataque e você vai morrer. E puta que pariu. A gente tem estudos e até lugares que mostram, tem lugares que levam pessoas para comer uma alimentação toda crua, toda baseada em frutas, e essas pessoas revertem diabetes tipo 1, 2, 3, tipo C, tipo H, foda-se, qualquer diabetes eles revertem com uma alimentação viva, com uma alimentação crua. Então não é a frutose, é a frutose, mas não é a frutose. É a frutose isolada, é aquela frutose do suquinho da Coca-Cola, é aquela frutose eu não tô lembrando, do Del Valle, é aquela frutose que você acha no suquinho da Capo, nem sei se existe Capo mais, eu não sei nem se era suco essa porra, mas essa frutose, ela dá diabetes, pelo amor de Deus, ela dá, mas é porque ela tá isolada. A pessoa pega lá o suco da fruta e refina, e refina, e refina, e tira tudo que é fruta do suco, e deixa só o açúcar, e aí coloca um gosto artificial, É muito idiota, o ser humano é muito idiota. Você tira tudo que é da fruta e coloca a fruta artificial. E deixa só o açúcar. Isso dá mesmo diabetes. Isso é péssimo para o organismo. É muito ruim. Mas a fruta, ela vem com o açúcar, a frutose, mas vem com macronutriente. Vem com aquele pacotinho de comida que vai garantir a sua saúde. As fibras vão garantir a sua saúde. Então tem muita frutose, mas tem muita fibra, e tem muito de enzima, tem muito de muitas outras coisas. Então é plenamente seguro, é completamente seguro você se alimentar dessa frutose, desde que ela venha com todo o pacotinho de comida. Então a frutose que você compra nos saquinhos de suco, nos sucos artificiais, nos refrigerantes, aquilo mata, aquilo é péssimo, não coma aquilo. Mas a frutose que vem com todo o pacotinho, que vem naturalmente na fruta, ela é sensacional, ela é maravilhosa. Ela dá energia, mas ela vem com todo o pacotinho de segurança junto, né? Vem com as fibras, vem com as enzimas, com os minerais, vem com todo o resto. Ela não vem sozinha, ela vem com todo o pacotinho. Então é plenamente seguro. E pelo amor de Deus, existem nutricionistas, é real, que falam que não pode comer fruta. Se você tem diabetes, não pode comer fruta. Pelo amor de Deus. Se um nutricionista falou isso alguma vez, troca de nutricionista. Troca de nutricionista porque ele é do mal, ele é muito ruim. Troca, vai procurar um que estudou um pouquinho mais os estudos certos, né? Porque isso vem de algum estudo. O cara não tirou do nada, ele tirou de algum estudo. Mas não foi de um estudo certo, né? Foi de um estudo muito isolado, foi ver a coisa muito isolada. Frutose sim dá diabetes, mas a frutose isolada, a frutose refinada, a frutose que vem com todo o pacotinho da comida, que vem naturalmente na maçã, por exemplo, ela é plenamente segura, porque ela vem com tudo ali. Então, não tenho medo da frutose que vem da fruta. Tenho medo da frutose que vem do refrigerante, do suco industrial. Mas não da que vem da fruta. Pelo amor de Deus, as frutas não dão diabetes. Não é a fruta que dá diabetes. Porque a diabetes, ela vem do consumo da carne. Mas a gente vai falar disso em um outro momento. Outra pergunta que eu recebo demais é o que eu como. Porque assim, eu falo para as pessoas que eu como só frutas. Aí elas perguntam, mas o que você come? Só frutas? Tá, mas o quê? Tipo, o quê? O que você come? O que é um almoço para você? Só frutas. E assim fica essa discussão idiota. Eu falo que só como fruta, a pessoa... Não, mas o que você come? Fruta. Mas como que é um almoço? Me manda uma receita de fruta. Como é? E assim, o que eu como de verdade? Como é um almoço de uma pessoa frugívora? É basicamente uma monomil, que é uma refeição de uma única coisa. Pra caralho. A gente come muito de uma coisa só. Por exemplo, o que eu comi hoje. Hoje eu comi menos, porque eu tô meio que de jejum. Eu comi 8 bananas. E isso foi meu almoço, 8 bananas. Mas um almoço normal. 15 a 20 bananas. Não, depende do tamanho da banana. Mas de 15 a 20 bananas. Isso é meu almoço. Eu compro uma caralhada de banana. Quantas bananas eu sei que eu vou precisar. E como essas bananas. Isso é meu almoço. Eu deveria mostrar isso um dia, né? Para as pessoas. Ó, é isso aqui. É só banana que eu como. E é isso.
Nós frugívoros, não posso falar por todos, mas a maioria mantém a coisa muito simples. A gente não faz coisa muito elaborada. A gente compra um monte de comida que a gente quer comer, às vezes só banana, às vezes manga, mamão, o que a gente quer comer. Compra um monte de fruta e come esse monte de fruta. É simples assim. A gente não fica fazendo nada muito elaborado. Às vezes faz, mas é basicamente comprar muito de uma coisa que você quer comer e comer aquela coisa. E pronto. É isso. É isso que a gente come. A gente come fruta e só fruta. Mas as pessoas bugam quando a gente fala que come só fruta. Porque ninguém enxerga fruta como comida. As pessoas enxergam fruta como salada, enxergam fruta como sobremesa, enxergam fruta como... Não enxergam como snack. A fruta não é nem um lanchinho. É só um complemento de alguma coisa. Eu comi arroz e feijão, agora eu vou comer uma banana. Mas, não enxergam a fruta como comida, como refeição. O que a gente come, o que a gente faz é entender a fruta como refeição. E comer o quanto tiver que comer daquela coisa. Se a gente escolheu banana, comer um monte de banana. Se escolheu mamão, comer um monte de banana. Mamão. Mas entender a fruta como refeição. E não como complemento, não como um adicional ali, só para deixar mais gostosinho. Não, é uma refeição. A gente come aquilo como refeição principal. Come a fruta como refeição principal. Mas é muito difícil das pessoas compreenderem isso, porque elas estão tão distantes de fruta ser comida, ser uma refeição, que elas bugam completamente. Você fala, come só fruta. Oi? Mas você vive de quê? Só fruta. De fruta? Como assim só de fruta? Eu só como fruta. Mas você não come arroz? Não, eu só como fruta. E cara, fica eterno, fica uma discussão eterna assim. Fica só isso. É uma bosta. É uma bosta. E a próxima pergunta, ela meio que se liga nessa. É muito engraçado, cara. Eu dou muita risada interna, que é pra pessoa não se ofender. Mas eu tô ali no horário de almoço, porque eu trabalho das 9 às 8, normal, que nem uma pessoa que precisa pagar contas. E eu não sou uma pessoa que para pra almoçar, porque eu não paro pra almoçar, não paro pra porra nenhuma. Então eu vou comendo na mesa, e aí deu o horário de almoço, eu vou resolver umas... Cusão, né? Deu horário de almoço, eu vou resolver uns BO da vida aí, responder gente, atualizar vídeo, vou fazer os outros projetos, né, que não cabem à empresa. E aí eu como, umas 3 dúzias de banana, vou comendo assim no decorrer do dia. E chega o horário de almoço, as pessoas perguntam, é real, as pessoas perguntam, mano, eu tô assim com uma sacola de banana, uma sacola de casca de banana, que claramente dá pra ver que eu comi aquela caralhada de banana. As pessoas chegam pra mim e falam, mas você não vai almoçar? Só vai comer isso? Porra, acabei de comer 2 quilos de banana, como assim não almocei? Como não almocei? Eu almocei banana. Não, mas a banana não é almoço. As pessoas têm essa desassociação de fruta com comida. E aí elas, mano, eu acabei de comer 2 quilos de banana. A pessoa chega em mim e fala, mas você não vai almoçar? Amigo, almocei. Como que eu vou almoçar mais? Não dá, já foi 2 quilos de banana, já almocei, amigo. E as pessoas bugam realmente. Então, nossa, eu ouço demais. Eu acabo de almoçar, Deus, por quê? Eu acabo de almoçar, a pessoa pergunta se eu não vou almoçar. Você só vai comer isso? Cara, é muito engraçado. Aí, às vezes eu como salada, só que não é salada, um potinho de salada. Não é aquela coisinha. É uma salada, né? É uma porra de uma salada de uns 3 quilos, sei lá, 2 quilos. É muita salada. Aí eu como, já aconteceu muitas vezes. Aí eu como essa salada e a pessoa chega em mim, mas você só vai comer salada? Caralho, olha o tamanho da salada que eu comi. Pra que eu quero mais da vida? Porque as pessoas não entendem. Por elas não compreenderem nem salada como refeição, elas sempre vão te questionar se você não vai comer. Caralho, acabei de comer. Elas vão te perguntar, você não vai comer? Mesmo quando você estiver comendo. Você pode estar comendo ali a sua salada, pleníssimo, deliciosa salada. As pessoas perguntam se você não vai comer. É loucura, mas elas perguntam.
Mesmo quando você está comendo, alguém te pergunta se você vai comer. Vai entender por quê. As perguntas são um pouquinho mais nerds, mas elas também são muito recorrentes. Se pergunta muito sobre a B12. E alguns dias atrás a gente teve a felicidade de ter uma matéria no Fantástico sobre frugivorismo. E nessa matéria, Eduardo Coraça aparece dizendo que suplementa a B12. E vamos com calma, vamos entender o que aconteceu ali. Eu sou uma pessoa que é contra suplementos, mas não é tipo contra, vamos queimar os suplementos em praça pública. Eu digo que não precisamos de suplementos, que a gente consegue tudo das frutas. Mas essa visão é muito inocente, achar que a gente vai conseguir tudo das frutas. A gente consegue, tem tudo lá, mas é inocente, porque as frutas que a gente come hoje, elas não são as mesmas que a gente comia há 100 anos atrás. A gente nem precisa voltar muito no tempo. Há 100 anos atrás as frutas eram muito diferentes. O solo onde cresciam as frutas eram muito diferentes. E a gente tinha mesmo tudo que a gente precisava nas frutas. Mas as frutas de hoje, compradas em supermercados, compradas em feira, as frutas da agricultura convencional, elas são muito pobres. São muito pobres. E talvez a gente precise de suplemento porque elas são muito pobres. Mas aí é que tá. Da onde que vem esse suplemento? Que suplemento é esse? Bom seria se todo mundo comesse orgânico. Aí ninguém ia precisar suplementar porra nenhuma. Tem orgânico, não precisa suplementar. Mas essas frutas comerciais, aí não tem tanta coisa. E talvez precise de suplemento. A questão com a B12, a pessoa que é um pouquinho mais estudada, ela sabe que tem proteína em tudo. E não te pergunta de proteína. A pessoa um pouquinho mais estudada, ela pergunta de B12. E aí é que tá. A B12 ela não vem da carne. Todo mundo pensa que a B12 vem de carne, porque só tem carne. A carne tem muito mais B12 do que todo o resto. Por quê? Porque a B12 vem de bactéria. Eu tenho vídeos sobre isso, mas a B12 vem de bactéria, não é da carne. Por que a carne tem mais B12 do que todo o resto? Porque ela tem mais bactéria. A carne apodrece muito mais rápido. A carne apodrece mesmo. E aí ela tem mais B12, tem uma concentração de B12 maior. Mas tudo que tem bactéria tem B12. E onde tem bactéria? Em tudo. Tem bactéria na porra toda, no mundo inteiro tem bactéria. Você vai encontrar bactéria nas cascas das frutas. Então se você pegar uma fruta direto do cacho e comer essa fruta, ela vai estar cheia de bactéria, cheia de B12. É por isso que a gente lava a fruta, para tirar essas bactérias. Mas aí quando a gente lava, a gente tira a B12. Mas calma, não estou dizendo não lavem as frutas e comam as frutas sujas. Não, pode lavar. Outro lugar que tem muita bactéria, em todos os seres vivos. A gente tem muita bactéria, a gente tem uma concentração de bactéria gigantesca. Eu vi um estudo há uns 2 anos atrás que dizia que somente 92%, na verdade é o contrário, 92% de tudo que a gente, de todo o DNA dentro de um corpo humano não era humano. Somente 8% é humano. Então, assim, não sei se é real esse número, deve ter mudado já. Mas, assim, quase nada é humano. O resto é bactéria. E a gente tem muita bactéria. A gente é uma colônia de bactéria. E essas bactérias também produzem B12. Então, a gente tem B12 o suficiente, mesmo se a gente não comer absolutamente nada. Se a gente vivesse de luz, não ia ter deficiência de B12. Então, não precisa de carne para ter B12. Se você comer carne, você vai ter mais B12. E assim, existe déficit de B12, isso é real, existe déficit de B12. Existem doenças relacionadas a déficit de B12. Mas olha só uma coisa engraçada. Déficit de B12 não vem por falta de alimentos com B12. Déficit de palavra difícil da porra, déficit. O déficit, que bosta. O déficit vem da má absorção da B12. Então, se você tiver uma má absorção de B12, você vai ter um déficit de B12. Mesmo que você coma carne. Existem carnistas, carnívoros, pessoinhas que comem animais mortos que têm déficit de B12. E a chance de você ter déficit de B12 é a mesma, absolutamente a mesma se você for um vegano. Acho que não é absoluta não, mas se você for um vegano, quanto se você comer carne. Então, uma pessoa que come carne, ela não está segura de ter a quantidade de B12 o suficiente.
mesmo que ela ingira em excesso, ela pode não absorver. Então ela tem os mesmos problemas que você. Então você, amiguinho, que acha que um frugívoro tem déficit de B12 e por isso ele é retardado, né? Porque a gente acha que quem tem déficit de B12 perde memória, perde a concentração, não consegue falar direito. Assim, né? Mesmo que eu pareça meio retardado, eu não acho que eu tenho déficit de B12 e não tenho esses sintomas. Então, a chance de um frugívoro não estar absorvendo a quantidade necessária de B12 é a mesma chance de um carnívoro não estar absorvendo a quantidade necessária de B12. Mentira, né? Porque o frugívoro ele absorve muito mais. Ele tem um corpo saudável, ele absorve muito mais. Então, um carnívoro tem mais chance de ter déficit de B12 do que um frugívoro. Isso não tem nada a ver com a quantidade de B12 que a gente ingere. Não tem nada a ver com a quantidade de B12 que a gente ingere. Só tem a ver com a quantidade de B12 que a gente absorve. E tenho dito. E eu sei que as pessoas vão perguntar isso 1 milhão de vezes. Mas tá aí, tá registrado no vídeo. Outra pergunta que é muito frequente é quanto o ômega 3. O bendito do ômega 3. O bendito do ômega 3, porque o ômega 3 é sensacional. Cara, o ômega 3 é sensacional. Ele é lindo, é maravilhoso. Eu queria beijar o ômega 3. Ele tem vários benefícios. O problema é que a gente acha que o primeiro, a gente não, né? Mas a galerinha acha que o ômega 3 só vem do peixe. Só peixe tem ômega 3. Por quê? Por que só peixe tem ômega 3? Eles produzem ômega 3? Não. Peixe tem muito ômega 3, isso é fato. Mas eles não produzem ômega 3. O peixe tem muito ômega 3 porque ele estoca ômega 3. Ele tem muito ômega 3 porque ele estoca ômega 3. Mas o ômega 3 que a gente encontra nos peixes não vem dos peixes, vem das algas. Então o peixe come alga, estoca ômega 3. Aí vem outro peixe, come esse peixe menor e estoca todo aquele ômega 3 daquele peixe. Aí vem outro peixe maior, come os peixes tudo e aí estoca toda aquela porra do ômega 3 e cria um reservatório de ômega 3. E aí os peixes que a gente não, né, mas a galera come, a gente come, tem muito o quê? Plástico, tem plástico pra caralho. Mas também tem ômega 3, tem muito ômega 3. E aí as pessoas acham que o ômega 3 só vem do peixe, mas não é realidade, nem vem do peixe. O peixe só estoca o ômega 3. O ômega 3 que a gente come do peixe vem de algas. O ômega 3 também é encontrado em sementes, em nozes principalmente. Tem muita coisa aí que tem ômega 3 e a gente não sabe, né? E alga também, se você mora no mar, come umas algas que tem ômega 3. E nenhum problema com ômega 3. O problema é que o que a gente faz? O que nós seres humaninhos fazemos? A gente cria cápsulas de ômega 3, né? A gente pega uma coisa que é boa, que é maravilhosa e refina ela e come só ela. E aí cria-se uma indústria, uma galera ganha mó grana para vender só o ômega 3, o refinado do ômega 3, achando que ela é a salvação para todos os problemas. Mas não é assim que funciona. Não funciona assim, é real, não funciona assim, funciona ao contrário. Você pode pensar nessas coisas, nesses suplementos, que é um suplemento de uma coisa só, como a água. A água é um elemento essencial para a vida. Sem água não existe vida, como conhecemos, não existe vida. Sem a água não existiria vida. Aí, o que as pessoas fazem? Pensam, nossa, a água é maravilhosa, é sensacional, todo mundo precisa de água para viver. Todo mundo bebe água, todos os seres vivos precisam de água. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar a água, vamos refinar ela, vamos tirar tudo que não é água da água, vamos colocar num vidrinho bonitinho e vender como se fosse o elixir da vida eterna. Porque a água é muito necessária. E aí o que você faz? Você toma água destilada, né? Aquela água que é só água. Quando o corpo pega aquela água, o que acontece? Ele perde minerais. É muito bom ter água, mas a água sozinha, ela vai roubar coisas do corpo. E é péssimo. A coisa que antes era o elixir da vida, a água que é mesmo. Quando você refina e você tem só isso, só uma coisa, para você usar no corpo, o corpo tem que doar coisas. Então você pega a água destilada, que é só H2O. Quando você coloca dentro do seu organismo, o seu organismo vai perder minerais para essa água.
vai perder minerais para essa água. Então acaba sendo maléfico para o corpo. Então quando você pega as gorduras refinadas, a mesma coisa acontece, a mesma coisa com o ômega 3, com azeite de oliva. Essas são substâncias boas mesmo para o organismo, mas uma vez que você refina, para que o seu corpo possa utilizá-lo, possa até mesmo se livrar dele, ele vai ter que tirar dele para poder trabalhar isso, para poder digerir. Então, no caso do ômega 3, quando a gente ingere só ômega 3, o corpo vai desprender muitas enzimas e muito material mesmo para poder se livrar desse material, para poder tirar ele do corpo ou poder utilizá-lo. Então não é interessante a coisa refinada. O ômega 3 é sensacional, mas ele refinado é veneno. É veneno, é simples assim. Assim como a água refinada, ela também é veneno. Assim como a frutose refinada também é veneno. Assim como qualquer coisa. Tudo que for refinado acaba se tornando veneno, porque o corpo vai ter que preencher, o corpo vai ter que criar aquele pacotinho de comida. Você dá uma coisa só e o corpo vai ter que criar um pacotinho de comida para poder usar essa coisa. Então tudo que é refinado é veneno. O ômega 3 ele é encontrado em muitas outras coisas, não é só no peixe, mas o ômega 3 sozinho, a gente não suplementa porque o ômega 3 sozinho é veneno, faz mal. Vamos à próxima pergunta. Essa é uma pergunta assim meio que nada a ver com nada, mas é muito frequente, né? Tomar café pode. Eu sou um nerd da computação, eu sou um nerd da informática, eu sou analista de testes hoje, analista de sistemas. E eu trabalho com outros nerds da informática, né? Com programadores, com testers, com automatizadores. E é uma galera que vive de café. A gente tem 2 máquinas de café na empresa e tipo não para, todo mundo toma café o tempo inteiro. E as pessoas me perguntam muito frequentemente, mas não pode tomar café? E assim, não existe nenhuma restrição para chás, não existe nenhuma restrição para chás e no frugivorismo, né? Ninguém vai chegar e falar, não, você não pode tomar um chá. E o café nada mais é do que um chá, mas se você for pensar, o café é meio torrado, então o grão é torrado, então já não seria cru. Aí pode, não pode, mas assim, a questão do café não é a questão de cru ou não cru, se pode chá ou não pode chá. Quiser tomar chá, tomem chá, não tem problema nenhum. Mas o problema é o café mesmo, os efeitos do café. O café é muito do mal, O café, por que ele dá energia? Porque ele libera cortisol no sangue. Ele libera um pouco de adrenalina também, mas ele libera cortisol no sangue. E o cortisol, ele é um hormônio que dá energia, realmente funciona no café. Ele te dá energia, mas o cortisol também é o hormônio do estresse. E o estresse faz o que com a gente? Mata. O estresse realmente mata. Existem muitas doenças modernas que vêm do estresse. Tomar um café, eu ouvi essa analogia, achei maravilhosa. Tomar um café é como passar por um susto, que libera cortisol e adrenalina. É como se você acordar de manhã e tomar um café, como se você estivesse dormindo e de repente entrasse um tigre pela sua janela. O que ia acontecer se entrasse um tigre na sua janela? Você acordar do nada, correr, pular e sair correndo. E é esse o efeito que o café dá. Ele te dá esse susto. Esse susto é um mecanismo do corpo, um mecanismo de sobrevivência, de defesa. E o café dispara esse mecanismo artificialmente. E assim, às vezes a gente precisa acordar e despertar e correr para a vida. Mas não todo dia. Se a gente precisar disso todos os dias, vai dar problema. A gente tem alguma coisa errada. Então, o que dá ruim de tomar café? O que dá ruim? Esses hormônios, principalmente a adrenalina, mas também o cortisol, eles são estocados em uma glândula do corpo que eu não me lembro qual que é, não lembro se é pituitária, se é pineal, não lembro. Talvez a timo não deve ser. Mas enfim, eles são estocados em uma glândula do corpo. E aí quando você toma um café, ele solta esses hormônios. E aí ele vai ter que repor. É mais demorado a repor do que soltar. Então se você é uma pessoa que toma café todos os dias, você não vai ter esses hormônios. É por isso que tem gente que toma café e fala, não dá efeito nenhum. Claro, porque você já gastou esses hormônios. O café não produz os hormônios, ele só libera. Então o café por si só
ele não dá energia, ele só libera a energia, uma energia que já é nossa. Se você fizer isso constantemente, você não vai ter energia na vida. Então, se você toma café todos os dias, toda hora, eu tive um tempo que eu tomava a cada meia hora. E o que acontece é o efeito oposto, você não tem energia pra porra nenhuma. O café te suga muita energia. Quem toma café diariamente não tem noção, porque acha que o café está dando mais energia. Mas essa falta de energia, essa busca pelo café, porque para ter mais energia, é porque ele está te sugando horrores de energia. Quando você para de tomar café, você tem um ganho de energia muito grande. Então o café, ele talvez seja uma coisa assim que você precisa quando for, sei lá, salvar uma vida. Mas um susto funciona igual. Mas se não, no dia a dia, se você estiver tomando café no dia a dia, você vai estar perdendo energia. Você não vai repor energia, você vai estar perdendo. Talvez numa situação de tipo, preciso varar a noite estudando. Talvez uma cafeína funcione, assim. Tem um custo muito alto, mas talvez funcione. Mas no dia a dia, se você achar que café está te dando mais energia, você está muito errado. E é por isso que eu não tomo café. Eu não conheço nenhum frugívoro que toma café, porque a maioria dos frugívoros tem consciência disso que eu estou falando, mas não vejo nenhuma restrição. Acho que um frugívoro poderia tomar um café, principalmente se fosse uma coisa cerimonial, sei lá, um chá da tarde, a pessoa toma café. Não vejo por que não. Mas assim, um frugívoro eu acho que não aguentaria, porque a gente tem muita sensibilidade, muita consciência do corpo. Ia perceber essas alterações de energia, ia perceber que o café faz mal, ia sentir que o café faz mal e não ia comer. Mas não vejo assim, escrito em livros, frugívoro não toma café. Não vejo, mas acabo por não se encaixando mesmo, por causa de todos esses motivos que eu falei. A última pergunta do dia, porque o vídeo já ficou extremamente longo. E vamos lá. As pessoas, quando eu falo que só como fruta, eu mostro do que eu como e a pessoa entende melhor, uma pergunta que vem é se a vida não fica muito sem graça. Mas não é muito sem graça comer só fruta? E é engraçado porque, da onde que vem essa graça? O que é essa graça? Vamos entender isso. As pessoas, elas criam situações de graça, mas situações de socialização em volta de comida. Então, o preparar da comida é muita graça, não é engraçado, mas ele traz um conforto, ele traz uma coisa, traz uma realização. Eu poder preparar a comida para alguém, poder cozinhar a comida para alguém, me faz me sentir dando carinho a alguém. Então, quando você não cozinha, não prepara comida, isso sai. E comida quanto mais tóxica for a comida, mais gostosa ela é, mais drogas ela tem. Drogas no sentido químico mesmo. Mais graça ela tem. É por isso que a pizza é tão maravilhosa, porque tem muita coisa ali. Tem açúcar, tem gordura, tem sal, tem óleo, tem muita coisa ali. E a comida crua não, ela é mais singela, é mais simples, ela é fria, não tem tanta gordura, não tem óleo, não tem químico, não tem tanta química. Então você pode pensar que é menos engraçado, é menos feliz essa comida. E realmente é. É muito mais sem graça a gente comer uma banana do que a gente comer uma pizza, uma macarronada, um frango, um mousse. Só que a pergunta não é isso. A vida fica mais sem graça por comer essas coisas? A pergunta é, a sua felicidade, ela é baseada nisso? A sua felicidade é baseada no que você come? A sua felicidade está nas drogas que você usa? A sua felicidade está na pizza? A sua felicidade está na macarronada? A sua felicidade está no pãozinho? A sua felicidade está no café? A sua felicidade está no açúcar? A sua felicidade está no bombom de chocolate? Essa é a grande pergunta, porque a comida crua, ela é mais sem graça mesmo. Mas se a gente não tem que ter a nossa felicidade baseada na comida. Se a nossa felicidade estiver baseada na comida, o dia que faltar comida, ou o dia que não tiver a comida que a gente quer, então a gente está triste. Uma vez que você não tem a sua felicidade baseada na comida, você tem a sua felicidade baseada em você, ou nas suas relações, ou naquilo que você é. Então, quando a comida fica muito mais
muito menos importante. A sua felicidade não está baseada nessas coisas. Então, não importa se a comida tem muita graça ou tem pouca graça. O importante é a sua saúde, é a sua felicidade. E a sua felicidade não está baseada na droga que você usa, não está baseado na pizza, não está baseado no quão legal é a sua comida. Sua comida pode ser sem graça e a sua vida tem muita graça. A sua comida pode ser fria, pode ser xoxa, mas a sua vida é quente, é aconchegante, é alegre. E aí não importa o que você coma. Você pode comer uma coisa que é muito ruim, mas você sabe que ela vai te dar saúde. Você pode comer uma coisa muito ruim, você não vai ficar triste o dia inteiro. Por quê? Porque não importa, mesmo que minha comida esteja fria, mesmo que a comida não tenha graça, mesmo que não seja uma pizza, eu continuarei feliz, porque a minha felicidade está aqui, é baseada em mim, é baseada no que eu sou e não no que eu como. E quando isso acontece uma outra coisa aí. Primeiro que você está feliz com o que você come, você já está feliz. Então tudo que vier é felicidade. Você já está feliz. Então tudo que vem é gratidão. Mas uma outra coisa acontece que o nosso gosto muda, o nosso paladar muda. E a comida crua, a fruta, ela se torna muito suculenta, muito prazerosa. Então começa a ter muita graça. Você come uma banana e fala, puta que pariu, que banana boa, eu tô no céu. É real, parece que não, mas é real. A comida começa a ter muita graça. Você come uma coisa muito doce, você fala, puta que pariu, que delícia, que delícia. Aquilo te dá um prazer, uma realização, uma satisfação que não se compara assim a pizza, a coisas que a gente vê como gostosas. Então, com essa mudança de paladar, a gente acaba tendo a mesma realização de comidas muito elaboradas, muito caras, muito cheias de coisas. E a gente passa a ter isso com coisas saudáveis. E a outra questão é felicidade de curto prazo com felicidade de longo prazo. A gente encontra nessas comidas, tipo pizza, tipo carne, tipo queijo, a gente encontra realização de curto prazo. A realização de curto prazo, ela é prazerosa, mas ela é de curto prazo. Assim que você consegue, ela vai embora. A realização de longo prazo, ela vem de decisões corretas. Quando a gente está comendo só fruta, a gente sabe que está fazendo isso pelo nosso melhor. E aí isso gera uma felicidade de longo prazo. E aí a gente passa a não depender dessas coisas ruins, dessas coisas que vão nos matar, para sermos felizes. A gente consegue ser feliz nessa coisa de longo prazo que a gente está construindo, essa coisa que é nossa, que não tem interferência pela comida. E isso traz uma felicidade, uma realização de longo prazo. E aí o sistema se retroalimenta. Quanto mais saudável você for, mais feliz você é. E menos dependente da comida você se torna para ser feliz. E isso vai se retroalimentando, você vai sendo mais satisfeito com aquilo que você come, e aquilo que você come vai parecendo ainda mais e mais gostoso. E chega uma hora que você se sente completamente feliz e realizado comendo um tomate, sem nada, sem tempero, sem sal, sem nada. E aqueles tomates se tornam as coisas mais incríveis que você já comeu na vida. Muito louco isso, mas é real. E é isso, esse foi meu vídeo de hoje, longuíssimo, cheio de perguntas e insights. E aí eu peço para todos que me mandem perguntas, comentem coisas, e eu vou fazendo mais vídeos nesse formato. Eu não sei se vai funcionar esse formato, me falem se vocês gostam desse formato ou preferem videozinhos mais curtinhos. E curte o vídeo, como sempre, né? Compartilha com os amigos aí, se conhecer alguém que quer ser frugívoro, compartilha. E inscrevam-se sempre no canal. Gratidão.